Havendo quórum, instalamos mais esta reunião do Conselho Superior do Ministério Público e, desde logo, colocamos à apreciação dos senhores conselheiros a ata da reunião anterior. Não havendo observações, fica a ata aprovada. E passamos às comunicações da presidência. Queremos registrar as aposentadorias dos ilustres colegas Antônio Carlos Osório Nunes, primeiro PJ de Taubaté, Haroldo César Bianchi, 14º PJ de Justiça Criminal, e João Carlos Esgorlon, 16º PJ de São José do Rio Preto. Consignamos nos anais do colegiado votos de louvor pelos serviços prestados por esses ilustres colegas ao longo de tantos anos de dedicação ao Ministério Público. Serão todos formalmente comunicados da manifestação que os senhores conselheiros hoje formalizam em vista de sua transferência para o quadro de inativos. Comunicações dos senhores conselheiros. Doutor Hamilton. Senhor presidente, senhora corregedora, senhor secretário, meus estimados e ilustres colegas aqui de colegiado, bom dia a todos, bom dia também aos servidores que aqui estão conosco, as pessoas que nos assistem neste momento, os colegas. Eu queria fazer só um registro de congratulação ao Dr. Luiz Antônio Guimarães Marrei pelo fim do seu período como representante da Organização dos Estados Americanos, da ONU, OEA, desculpe, OEA, está aqui escrito, inclusive, missão da OEA em Honduras. Eu gostaria de fazer o meu registro de congratulação pelo seu retorno, pelo seu brilhante trabalho naquele país, considerando que pudemos acompanhar a veiculação de notícias da sua brilhante atuação, rigorosa atuação, e eu gostaria também, eu até conversando com o Dr. Marrei, eu sei que ele terá que, por incumbência regimental, apresentar um relatório ao Conselho, mas eu gostaria, até com a anuência do colegiado, de fazer um convite ao Dr. Marrei para que ele fizesse uma pequena exposição para nós da sua atuação lá, porque a saída de um membro da instituição para uma função tão importante como essa na OEA, ou melhor, representando a OEA em Honduras, na verdade saíram dois, né? Ele e agora o anunciado aposentado, Dr. Osório. Eu acho que o Dr. Marrei ele tem muito a contribuir agora com o seu retorno, a experiência vivida, e ele poderá fazer isso expondo à classe a vivência dele lá, para nós, aqui, no estado de São Paulo e no Brasil, utilizarmos da sua experiência no nosso combate específico à corrupção aqui no estado de São Paulo e no Brasil. Então, eu vou pedir a concordância dos senhores no sentido de que o Dr. Marrei seja convidado mais à frente para fazer uma pequena exposição. Agora nós temos a vantagem de não ficar adstrito ao colegiado e sim ganhar foro muito maior, né, com transmissão para todo o Brasil, para todo o mundo, na verdade, né? Então, eu pediria essa licença aos senhores, ao senhor presidente e aos demais integrantes, para nós fazermos um convite futuro ao Dr. Marrei, que, independentemente do relatório que ele venha a apresentar,
que ele faça essa pequena exposição e, quem sabe, fica aqui a sugestão de, no futuro, a escola superior abrir um espaço para que as experiências auridas nesse um ano que lá ele esteve, ele possa trazer em benefício da nossa instituição. Acho que é de interesse institucional, esse é o registro que faço, e fora esse registro, senhor presidente, eu só quero desejar a todos um dia frutífero de trabalho. Muito obrigado. Creio que todos subscrevemos, não é, as manifestações dirigidas ao Dr. Marrey, de congratulações pelo trabalho realizado a serviço da Organização dos Estados Americanos, e haveremos de providenciar também o convite para que o ex-procurador-geral possa nos brindar com uma exposição que certamente trará utilíssimos subsídios para as nossas atividades. Doutor Heleno. Senhor presidente, senhora corregedora, senhores conselheiros, todos aqueles que nos assistem, que nos auxiliam nesta reunião, externar aqui o desejo de que Vossa Excelência, senhor presidente, na condução dessas 2 semanas aí na Procuradoria-Geral, seja muito feliz e possa externar o seu brilho todo que nós vemos aqui semanalmente também na condução desses trabalhos à frente da Procuradoria-Geral. Só isso. Muito obrigado, doutor Heleno. Doutora Ana Margarida. Senhor Procurador-Geral em exercício, senhora corregedora, senhores conselheiros, eu também gostaria de acompanhar o doutor Hamilton, como já todos nós subscrevemos a manifestação dele. Realmente eu também, na ocasião dessa reunião, também vou relatar, falar sobre o relatório do doutor Osório que ele apresentou a este conselho, e realmente me deu essa curiosidade, essa vontade de ouvi-los sobre a experiência e um trabalho que eles realizaram, que tem de extrema relevância para nós e de utilidade para o nosso trabalho, né? Então, eu gostaria de reforçar e acompanhar essa manifestação do doutor Hamilton e desejar a todos um bom trabalho hoje. Doutor Eduardo Del Campo. Senhor Procurador-Geral em exercício, senhora corregedora, senhor conselheiro, colegas conselheiros, pessoas que nos assistem, funcionários, eu queria também secundar o voto de louvor ao Dr. Marrey, ao colega Osório e aos colegas aposentados, e não tenho comunicações especiais, só desejar uma boa reunião a todos. Doutora Joiese. Bom dia, senhor Procurador-Geral em exercício, senhora corregedora, senhor conselheiro, senhor secretário, senhores funcionários, imprensa, colegas que nos assistem. Eu hoje não tenho comunicações, mas vou, sem dúvida, secundar todas essas manifestações. É uma honra, realmente, que o Ministério Público de São Paulo, através de uma pessoa da capacidade indiscutível do Dr. Marrey, esteja junto ao EA. Estamos, sem dúvida, fomos muito bem representados, com certeza, o colega Osório também, brilhante. E deixar meus votos de agradecimento aos colegas que estão se aposentando por tudo que fizeram pela nossa instituição. Doutor Rossini. Procurador-Geral, senhora corregedora, senhor secretário, conselheiras, conselheiros, aqueles que dão publicidade ao ato, que jornalista da associação, os servidores, e aqueles que nos assistem hoje e de maneira perene na internet. Eu queria aderir também à fala do Dr. Hamilton para dizer que fui assessor do Dr. Marrey por alguns anos. E eu tive a oportunidade de compartilhar a convivência e posso testemunhar da competência e do espírito público que ele carrega, né? Fruto, inclusive, herança recebida de seu pai também, seu progenitor.
uma notícia que ele mesmo difundiu dos jornais lá onde ele fazia a missão, onde ele cumpria a missão, né? Parece que é São José da Costa Rica, não é isso? Honduras. Agora os corruptos não estão tranquilos. É uma notícia que foi veiculada, o que é sintomático. Então, eu gostaria de secundar e no aguardo da manifestação. Então, isso mostra que o Ministério Público do Estado de São Paulo tem plena capacidade para ocupar esses espaços também, não é? E como membros da instituição. Exporta valores, né? Entendeu? Eu tive a oportunidade, aí não é nenhum vitupério, né? Eu estive na OEA, quando defendia o país lá que eu era diretor do DEPEN, e eu confesso que o conhecimento que o Ministério Público, os membros do Ministério Público têm, por conta do seu dia a dia, né? Nós que estamos no meio do fato, nós não temos essa visão. Nós atuamos em incontáveis áreas de interesse social, né? Em todas. Direitos humanos, toda a pleia de área criminal, área ambiental, enfim, nós não nos damos conta do enorme conhecimento que todos e cada um carregam. Então, isso é importantíssimo difundir isso. E nessa linha de raciocínio, contrário ao senso, eu queria, em nível de comunicação, trazer em destaque aqui a notícia que foi veiculada pela nossa mídia interna da decisão do Conselho Nacional do Ministério Público do dia 25 de junho, justamente no mesmo dia em que havia a sessão aqui. Que, por 11 votos a 3, o Conselho Nacional do Ministério Público reconheceu a atribuição do Ministério Público do Estado de São Paulo em audiências de custódia. Ou seja, foi um enfrentamento, não é? E aí nós temos todo o respeito pelo Ministério Público Federal, mas nós temos o nosso território, a nossa atribuição, que foi, por 11 votos a 3, mantida. Ou seja, nós temos condições, fazendo o link das duas falas, de ir para fora do país oferecer a nossa atribuição e também internamente nós somos ciosos das atribuições que nós carregamos, não é? As audiências de custódia no âmbito local são nossas. E está reconhecido através do pedido de providências numerado aqui. E aí nós louvamos a Procuradoria-Geral de Justiça, que tomou a iniciativa de levar ao ambiente correto, ao Conselho Nacional, né, essa questão. A despeito do voto da sua presidente, Procuradora-Geral da República, que não precisava votar, né, não precisava, mas votou, e com ela outros 2, mas 11 conselheiros entenderam que nós temos plenas condições, plena capacidade para fazê-lo. Portanto, nessa linha de raciocínio, destaque essa força, essa pujança que o Estado de São Paulo, o Ministério Público do Estado de São Paulo, carrega. E, por derradeiro, eu queria dar destaque aqui a um acontecimento da semana passada, presidido pela conselheira Joiese. O meu lugar de fala. Até se eu pudesse ouvi-la, já que ela não fez nenhuma consideração na sua fala ordinária, trazendo para a classe, para a sociedade como um todo, a questão LGBTQI+, né? É um assunto muito tormentoso, muitas vezes a gente não encara o tema, né? Mas a gente percebeu os testemunhos, já que está em meio aberto, testemunhos de colegas nossos, que são pais, são genitores de pessoas que se identificam como LGBTQI, ou são, né, colegas que perceberam ou que estão tendo um encontro consigo próprias, com essas pessoas, porque
os seus filhos se autodeclararam gays ou lésbicas. E a partir dessa... Houve um testemunho ali, muito candente, da colega Ana Trota, que ficou difícil não se emocionar, né, dada a profundidade com que o tema foi tratado. E a Isabela Ripoli Martins também, trazendo a sua fala, e tantos outros ali, os colegas também que se autodeclaram gays, que colocaram essas questões, né, até que, enfim, o MP de São Paulo, que tem toda essa característica, também se preocupa com esse assunto, mas não de maneira... de uma maneira equivocada, mas de uma maneira técnica, de uma maneira séria, de uma maneira sensível, né, trazendo não só para a classe, para os servidores, né, que disseram que muitos têm receio de, inclusive, se dizer gays ou lésbicas, enfim, no sentido de que podem eventualmente suportar algum tipo de preconceito. E os testemunhos dados pelo Ricardo Manuel Castro foi que, pelo menos ele e a Cláudia McDowell, que também estavam ali dando seus testemunhos, e um oficial, um analista também, e uma advogada, os colegas disseram que nunca suportaram preconceito direto, né, e nem velado, o que mostra que também, neste ponto, a instituição tem muito a aprender, mas tem muito a oferecer. E eu louvo a iniciativa que o trabalho da Joiese, ali, a presidência do trabalho, juntamente com a doutora Fabíola Sucassas, elas, enfim, quem puder assistir, assista, né, que é uma experiência muito, muito rica. Eram essas as comunicações. Eu queria louvar, então, a minha fala no sentido de louvar o trabalho que a colega, né, tem feito, a despeito de tantas atribuições aqui do Conselho, tem feito nessa área de atuação. Eu queria louvar e dar os parabéns. Muito bem. Doutor Giuliotti. Senhor presidente, senhora corregedora, senhor secretário, caros colegas que nos assistem, senhores jornalistas, funcionários, queria inicialmente aderir à proposta do doutor Hamilton, né, e convidar o doutor Marré e passar a experiência dele aqui no Conselho. Também gostaria de parabenizar a doutora Joiese. Eu não assisti o programa, mas vários colegas que assistiram gostaram bastante da iniciativa e pediram para eu transmitir o parabéns para a doutora Joiese pela excelente iniciativa. Eu também gostaria de parabenizar os colegas, a doutora Saleste, coordenadora dos grupos de estudos, e os colegas de Santo André, que reativaram o grupo de estudos de Santo André. Há muito não havia um grupo de estudo em Santo André, e na última quinta-feira houve lá um evento para discutir o projeto anticrime do ministro da Justiça. Então, o Ministério Público reativou um novo espaço de discussão muito importante para que a gente possa discutir Ministério Público, possa discutir políticas públicas, enfim, que os colegas possam se reunir e discutir os problemas do Ministério Público. E também queria comunicar que na sexta-feira eu fui convidado para participar de uma reunião na Associação Paulista do Ministério Público. Eles criaram uma comissão para tratar da crise do ESAGE. Então eu compareci nessa reunião, estavam presentes representantes da Defensoria, da Procuradoria do Estado, da Ordem dos Advogados do Brasil, e eles estão tomando algumas providências lá com relação a essa crise do ESAGE, que nós já tratamos aqui também na reunião passada. Era isso, senhor presidente, muito obrigado. Digna Corregedora-Geral, doutora Tereza Exner. Bom dia a todos e a todas, senhores conselheiros, senhor presidente em exercício, senhor secretário, todos os que nos ouvem. Sempre uma alegria participar dessas manhãs de trabalho, companhia de tão distintos e queridos colegas. Inicialmente, eu gostaria de aderir, né, à manifestação do doutor Hamilton em todos os seus termos. Realmente importante ouvirmos o doutor Marré, importante também reconhecermos aqui
essa importante missão do qual ele se desincumbiu com a sua natural competência, né, junto a uma missão da OEA junto a Honduras no combate à criminalidade, à corrupção, e de ser sempre importante lembrar que o nome do Dr. Marré é um nome que se confunde com a própria história do Ministério Público, né, dada a sua elevada competência em todos os cargos que assumiu, todas as funções que exerceu. Portanto, fica aqui também o meu reconhecimento. Também, com relação, foi bem lembrado pelo Dr. Rossini, é importante vitória, e falamos vitória no sentido não de desmerecimento de demais instituições, mas vitória no sentido do reconhecimento das nossas atribuições, o que é fundamental pelo Conselho Nacional do Ministério Público na questão envolvendo ali as audiências de custódia, lembrando da importância também que é a união, porque aqui interna, né, porque essa questão foi levada ao CNMP, dado o esforço e atuação conjunta da Procuradoria-Geral e da Corregedoria-Geral do Ministério Público, à época, sob a batuta, né, do Dr. Paulo Afonso Garrido de Paula. Então, é importante que, em temas tão relevantes para a instituição, nós sempre estejamos unidos, porque ganhamos todos, não é? No que diz respeito também ao evento aí liderado pela doutora Joiese, meus parabéns. Importantíssimo falarmos, como Vossa Excelência tem feito, doutora Joiese, sobre questões que são tão sensíveis, não é? E ligadas, sobretudo, às minorias. Infelizmente, ainda hoje, no Ministério Público, há pessoas que não acham importante falarmos sobre a comunidade LGBT. Há pessoas que ainda, colegas, que ainda não perceberam que a nossa função que está ali prevista constitucionalmente, tem como a principal, se assenta, sobretudo, no que diz respeito à dignidade, à valorização da dignidade da pessoa humana, né? E aí entra, então, o trabalho em prol de toda e qualquer minoria, e, portanto, parabenizo muito Vossa Excelência e todos os que participaram desse evento, que realmente é um marco, um evento que sensibilizou a todos nós, que eu não pude estar presente, mas que tivemos oportunidade depois de assistir, de ouvir, algo que sensibiliza bastante e, portanto, fica aqui registrado também, mais uma vez, os meus cumprimentos a Vossa Excelência. E, por fim, gostaria só de comunicar que no período de 16 a 19 de julho será feita a correição na promotoria de Itaquaritinga. Gostaria de deixar aqui registrado para conhecimento de todos. É isso, um bom trabalho para todos nós. Muito obrigado. Muito bem. Ingressamos, então, na ordem do dia. Passo a palavra ao doutor Oleno, secretário, para o tema de indicações. Nesse último mês de junho, tivemos aí concursos de promoção e remoção para cargos de procurador de justiça, cargos de entrância final e cargos de entrância intermediária. Findas os prazos de inscrição e de desistência, nos termos regimentais e legais que vêm sendo adotados por este colegiado desde o começo desta gestão, as indicações pela Comissão de Movimentação na Carreira são as seguintes: para os cargos de Procurador de Justiça, promoção antiguidade. 105º Procurador de Justiça da Procuradoria de Justiça Criminal, a doutora Valéria Carvalho Pinto Guedes Piva, 11ª Promotora de Justiça Criminal. O cargo de 120º Procurador de Justiça da Procuradoria de Justiça Criminal, doutor André Medeiros do Passo, 63º Promotor de Justiça Criminal. Ao cargo de 21º Procurador de Justiça da Procuradoria de Justiça Criminal, Dr. Wilson Baumgartner, 3º Promotor de Justiça Criminal. Nas listas de merecimento, também 3 cargos, ao 115º
procurador de Justiça da Procuradoria de Justiça Criminal, os doutores João Cláudio Coceiro, 23º promotor de Justiça Criminal, Kenzo Ricardo Catelaniano, 5º promotor de Justiça Criminal de São Miguel Paulista, e Marcelo Batlone Mendrone, 59º promotor de Justiça Criminal. Ao cargo de 7º procurador de Justiça da Procuradoria de Justiça Civil, os doutores Marcelo Camargo Milani, 8º promotor de Justiça do Patrimônio Público e Social, Kenzo Ricardo Catelaniano, 5º promotor de Justiça Criminal de São Miguel Paulista, e Marcelo Batlone Mendrone, 59º promotor de Justiça Criminal. E ao cargo de 122º Procurador de Justiça da Procuradoria de Justiça Criminal, os doutores Kenzo Ricardo Catelaniano, 5º Promotor de Justiça Criminal de São Miguel Paulista, com 3ª indicação consecutiva, Marcelo Batlone Mendrone, 59º Promotor de Justiça Criminal, também com a 3ª consecutiva, e o Dr. Luiz Salles do Nascimento, 5º Promotor de Justiça de Falências. Essas são indicações para Procurador de Justiça. Remoção, entrância final. Por antiguidade. 4º Promotor de Justiça de Campinas, João Valente Filho, 25º Promotor de Justiça Criminal. 35º Promotor de Justiça da Capital, Daniela Romanelli da Silva, 10º Promotor de Justiça de Diadema. 89º da Capital, Arthur Antônio Tavares Moreira Barbosa, 6º da Violência Doméstica. O 1º de Itaquaquecetuba, Lucas Damasceno de Lima, 4º de Ferraz de Vasconcelos. 5º Promotor de Justiça Militar, nenhum candidato inscrito. 5º Promotor de Justiça de Sertãozinho, Luiz Arthur Yuguete Capuzzo, 123º Promotor Criminal. 3º Promotor de Justiça Civil de Itaquera, Felipe Demétrio Lopes, 4º Promotor de Justiça Civil de Itaquera. Ao cargo de 2º Promotor de Justiça Civil do Jabaquara, Roberto Carramenha, 11º da Família. 2º Civil da Lapa, Cassiana Lúcia Quércio de Barros Pereira, 5º de Família. 18º Criminal, Hélio Jorge Gonçalves de Carvalho, 64º Criminal. 52º Promotor de Justiça Criminal, Dr. Zias Daut, 86º Promotor da Capital. 58º Promotor de Justiça Criminal, Cátia Peixoto Vilani Pinheiro Rodrigues, 20º do Enfrentamento à Violência Doméstica. 120º Promotor Criminal, Fernando Célio de Brito Nogueira, 56º Promotor de Justiça Criminal. Ao cargo de 1º Promotor Criminal de Santo Amaro, Márcia Legutti, promotora de Parelheiros. Ao cargo de 1º Promotor de Justiça de Família, Edvar Ferreira Filho, 4º Promotor de Justiça Criminal. Ao cargo de 1º Promotor da Habitação e Urbanismo, Arlete Delmastro, 2ª Promotora Civil da Penha de França. Ao cargo de 4º Promotor de Justiça de Repressão à Sonegação Fiscal, Alexandre Mourão Thierry, 17º Promotor de Justiça Criminal. No critério merecimento, 50º Promotor de Justiça da Capital, Thaís Vasconcelos Sepúlveda, 6º Promotor de Diadema, Rafael Augusto Pressuto, 10º Promotor de Limeira, e Vânia Cáceres Stefanoni, 28º Promotor de Guarulhos. Ao 34º Promotor de Justiça da Capital, os doutores Cíntia Marangoni, 5ª Promotora de Mauá, Ismael de Oliveira Mota, 20º Promotor de Osasco, e Flávio José Zamponi Santiago, 2º Promotor de Suzano. Ao cargo de 70º Promotor da Capital, Roberta Amar Ferrante Alves, 30º Promotora de Guarulhos, Maria Beatriz Goy Porto Alves, 4º Promotor de Tapicirica, e Daniela Domingues Irstoff, 1ª Promotora de Carapicuíba. 9º Promotor de Guarulhos, Guilherme Castanho Augusto, 8º Promotor de Justiça de Mogi das Cruzes, Tiago Alcócer Marim, 7º de Itaquaquecetuba, e Marina de Azevedo Britulipe Pedersoli, 4ª Promotora de Itapevi. Ao cargo de 1º Promotor de Justiça Militar, não restaram candidatos remanescentes. Ao cargo de 3º Promotor de Justiça de Mogi-mirim,
Gaspar Pereira da Silva Júnior, 6º promotor de Sumaré, Luiz Zambra Neto, 31º promotor da capital, e Fábio Vasconcelos Fortes, 10º promotor de Justiça Criminal. Ao cargo de 4º promotor de Sumaré, Pércio Ricardo Perrella Scarabel, 3º promotor de Itapecerica da Serra, Tiago Alcócer Marim, 7º de Itaquaquecetuba, e Marina de Azevedo Brito Lipe Pedersoli, 4º promotor de Itapevi. Ao cargo de 28º promotor da Infância e Juventude da capital, Reinaldo Mapelli Júnior, 2º da Habitação e Urbanismo, Dora Martim Strilcherk, 63ª promotora da capital, e Camila Mansur Magalhães da Silveira, 3ª da Habitação e Urbanismo. Ao cargo de 4º promotor de Justiça Civil do Jabaquara, Maria Tchabayan, 10ª da Família, Maria de Fátima Rodrigues Pereira Leonel, 7º Civil, e Camila Mansur Magalhães da Silveira, 3ª da Habitação e Urbanismo. Ao cargo de 6º promotor do Consumidor, César Ricardo Martins, 5º da Habitação e Urbanismo, Maria de Fátima Rodrigues Pereira Leonel, 7º da Civil da Capital, e Isabel Dorsa Gerner Manjon, 1º Civil da Lapa. Ao cargo de 31º promotor criminal, Cristiane Yokushida, 102º promotor de Justiça Criminal, Salmo Mari dos Santos Júnior, 42º criminal, e José Mário Buque Mazagão Barbuto, 4º promotor do 1º Tribunal de Júri. Ao cargo de 50º promotor de Justiça Criminal, Lúcia Nunes Bromerschenkel, 26ª promotora de Justiça Criminal, Cristina Odas, 1ª criminal do Ipiranga, e Moacir Tonani Júnior, 5º do 4º Tribunal do Júri. Ao cargo de 83º criminal, Miriam Fuga Borges, 97ª criminal, Ana Beatriz Pereira de Souza Frontini, 28ª da capital, e Cristina Odas, 1ª criminal do Ipiranga. Ao cargo de 1º promotor de Justiça Criminal do Jabaquara, Fernanda Martins Fontes Rossi, 7º de Santo André, Maria Eugênia Vieira de Moraes, 1ª de Osasco, e Patrícia Maria São Vito, 15ª de Santo André. Ao cargo de 3º promotor de Justiça e Direitos Humanos, Roberto Liviano, 60º promotor de Justiça, 67º criminal, Carla Maria Altavista Mapelli, 99ª promotora criminal, e Mônica Loder de Oliveira dos Santos Pereira, 9ª promotora civil do Santo Amaro. Ao cargo de 8º promotor de Justiça de Família, William Roberto Rodrigues, 3º civil de Santana, Salmo Mário dos Santos Júnior, 42º criminal, e José Mário Buque Mazagão Barbuto, 4º do 1º do júri. Ao cargo de 2º promotor de Justiça do Patrimônio Público Social, Ricardo de Barros Leonel, 2º promotor civil do Butantã, Eduardo Luiz Michelan Campana, 4º do 2º Tribunal do Júri, e Salmo Mário dos Santos Júnior, 42º criminal. Ao cargo de 4º promotor de Justiça do 5º Tribunal do Júri, Rodrigo Meli Antunes, 2º promotor de Guarulhos, Lafayette Ramos Pires, 1º civil da Vila Prudente, e Silvia Chaquian de Toledo Santos, 74ª promotora de Justiça da capital. Nos cargos de entrância final por promoção. Promoção antiguidade, 1º de Barretos, nenhum candidato inscrito. 4º de Suzano, Igor Kozlovski, 2º de Embu-Guaçu. Ao 3º de Itapeva, nenhum inscrito. 2º de Francisco Morato, Bruno Cervelo Ribeiro, 4º de promotor de Justiça de Cruzeiro. 1º de Fernandópolis, Marcelo Antônio Francisquete da Costa, que é o 2º de Fernandópolis. Ao 4º de Francisco Morato, João Paulo Robortella, 4º promotor de Ribeirão Pires. Ao 3º promotor de Hortolândia, Pedro dos Reis Campos, 2º promotor de Justiça de Cajamar. Ao 3º de Itapevi, Guilherme Onofre Azevedo Figueiredo, 4º de Franco da Rocha. Ao 11º de Jundiaí, Rafael de Oliveira Costa, 2º de Leme. Ao 1º promotor de Suzano, Rita de Cássia Yamashita Beca Sakai, que é 3º de Arujá. Por merecimento, ao 2º e ao 4º promotores de Caraguá, não restaram candidatos remanescentes. Ao 6º de Barretos, Tiago Dutra Fonseca, 2º de Biúna,
Heloíse Maia da Costa, segundo de Ubatuba, e Renata Caetano Pereira da Silva Fuga, quarta de Santana do Parnaíba. Ao segundo de Barretos, João Paulo Gabriel de Souza, quarto de Taquaritinga, Gabriela Lanza Passos, segunda de Arujá, únicos candidatos remanescentes inscritos. Ao sétimo de Sorocaba, Ricardo Debran Garcia, terceiro promotor de Votorantim, Rodrigo Mazili Marcondes, terceiro de Birigui, Wellington dos Santos Veloso, primeiro de Votorantim. Ao décimo de Franca, Anderson de Castro Ogrísio, segundo de Taquaritinga, Cristiane de Moraes Ribeiro Sampaio Carvalhais de Camargo Borges, primeiro de Montemor, e Ayrton Evandro de Souza Davi, primeiro de Tuverava. Ao 32º de Guarulhos não restaram candidatos remanescentes, assim como ao segundo de Itapeva. Ao quinto de Itapevi, Daniele Volpato Sordi de Carvalho Campos, segunda de Caeiras. Daniel Gustavo Costa Martori, segundo de Peruíbe, e Michele Brenholi de Salvo, primeiro de Mairiporã. Ao 13º de Mogi das Cruzes, Reinaldo Iori Neto, primeiro promotor de justiça de Cajamar. Cabe aqui algumas observações. Suzano, finalmente foram preenchidos todos os cargos. Barretos, dos 3 cargos, 2 foram providos, e na próxima temos já interessado para o cargo do primeiro. Sobram, pela segunda vez, os cargos de militar, sobram os cargos de Caraguá, os de Itapeva. E, curiosamente, agora um cargo de Guarulhos também, que é o cargo da violência doméstica, sobrou sem remanescentes. Com relação à promoção para entrância intermediária, por antiguidade, quinto de Araras, Luciana Rosgob Benetti, segunda promotora de Capivari. Ao segundo de Mairiporã, Bruno Camargo Ferreira, segundo de Santa Fé do Sul. Ao quarto de Penápolis, Laila Ronaim Palhuso, promotora de Paulo de Faria. Ao quarto promotor de São Sebastião, Lúcio Camargo de Ramos Júnior, promotor de Fartura. Por merecimento, ao primeiro de Araras, Ligiane Rodrigues Bueno, segunda de Barra Bonita, Eduardo Vança de Carvalho, promotor de Urânia, e Rafael Barbosa Braga, primeiro promotor de Cachoeira Paulista. Ao cargo de promotor de Arthur Nogueira, Maria Paula Machado de Campos, promotora de Tupéva, Gustavo Silva Tamaoki, de Presidente Bernardes, e Maria Cecília Alfieri Nacli, de Itatinga. Ao terceiro de Mairiporã, Marcela Figueiredo Bechara Ferro, de Ribeirão Bonito, Celso Armando Baroni Ribeiro Rodrigues, de Santa Adélia, e Felipe Viana de Santa Rosa, segundo promotor de Piraju. Ao segundo de Poá, Matheus Botelho Faim, de Colina, Renata Jean Tomassi Gomes, primeira de Paraguaçu Paulista, e Tiago do Amaral Barbosa, primeiro de Tietê. Finalmente, ao cargo de primeiro de Ubatuba, Walter Luciano Leles Júnior, de Teodoro Sampaio, Ricardo Belucci, de Laranjal Paulista, e Gustavo Silva Tamaoki, de Presidente Bernardes. São essas as indicações da Comissão de Movimentação na Carreira ao colegiado para promoções e remoções. Consulto os senhores conselheiros a respeito das indicações apresentadas pelo doutor secretário. Senhor presidente, é só uma observação com relação a esses cargos que tanta dificuldade tem a serem providos. Continua Caraguá, né? E eu não me recordo como é que nós tínhamos encaminhado esse tema. Esse tema ficou para ser encaminhado de uma forma. E agora, nos últimos tempos, a gente não tem falado houve um estudo que foi feito pela assessoria da Procuradoria-Geral no sentido da inviabilidade de se colocar os cargos como direto para promoção de inicial para final, certo? Inclusive, nós tivemos a oportunidade de conversar com o pessoal do Conselho Nacional, quando estiveram aqui. Eles também entenderam que ficaria uma questão bastante complicada. A gente vê, pelo decorrer aí das promoções, que nós estamos quase zerando isso. Andradina, que era um problema, já está com todos os seus titulares. Barretos vai também
vai ser provido. Suzano, que também passou alguns concursos aí, agora nós temos todos os titulares em Suzano. Militar? Possivelmente, a militar, pela segunda vez, não houve provimento do cargo por remoção. Talvez eu ainda seja o caso de colocar mais uma vez por remoção, porque agora nós temos pessoas que estão chegando na Grande São Paulo e têm a oportunidade, esses cargos só podem ser providos em tese por remoção, e assim, é possível que haja interessados aí numa próxima movimentação. Caraguá realmente continua um problema, e agora Itapeva, que sobrou, já existe interessado que está sendo promovido para intermediária em ir para Itapeva na próxima promoção. Então, nós vamos ficar aí, talvez, sem uma solução para esses cargos de Caraguá. Mas a gente precisa, talvez, passamos a nossa gestão, vamos chegar no fim, daqui a pouco, da nossa gestão e não conseguimos resolver Caraguá, né? Tentamos a promoção per salto, mas... Olha, eu de verdade, eu acredito que muito embora exista a questão legal, eu acho que a questão do interesse público que fundamenta a maioria das nossas ações, juntamente, se tiver uma base legal, muito melhor, mas eu acho que a gente poderia tentar, a gente poderia pensar nisso para um próximo, sabe, colocar em manifestação de interesse, e se não houver interessados numa promoção para esses cargos aí que estão sobrando, na próxima manifestação de interesse, acho que a gente podia ousar e colocar uma promoção per salto, se não houver impugnação, se houver impugnação, a gente teria aí como decidir a impugnação. Agora, se não houver impugnação de ninguém, certo? Isso não for para o Conselho Nacional, não for vetado aqui dentro do próprio Conselho, se isso passar tranquilamente, eu vejo que o interesse público é muito mais forte na necessidade de prover esses cargos do que a própria letra da lei. Não teria como tornar, não tem nenhuma procuradoria tornar atrativo esses cargos que não tem como tornar atrativo. Olha, Caraguá tinha 4 cargos, já foi colocado um 5º cargo, certo? O problema de Caraguá hoje não é o volume de serviço, atribuição e tudo mais. O problema de Caraguá é uma final num lugar onde é longe dos grandes centros. Você não tem assim pessoas da região do litoral norte no Ministério Público, assim, é difícil você ter. Então, Caraguá vai estar se eternizando aí. Eu acho que esse é o problema principal. O duro que a gente não recebe anuência, não recebemos anuência do Conselho Nacional. Há um parecer da Subprocuradoria dizendo que não pode. A gente fica receoso. Mas o Conselho, o interesse público indica, como o secretário colocou. O Conselho foi informal. O Conselho foi informal. Foi só uma conversa, tal, quando eles vieram fazer correção aqui no Conselho. Foi informal. Se não houver impugnação... Eu acho o seguinte, acho de verdade, eu acredito nisso, que se nós colocarmos desta forma, certo? A gente pode até justificar e fazer tudo no interesse público, certo? Que existe, que é evidente, sim, sabe? São cargos que estão há 1 ano e meio vagos, sabe? A gente precisa dar uma forma de provimento. E a gente decidindo dessa forma, se houver impugnação, se houver alguma coisa, a gente pode até voltar atrás. Mas se não houver impugnação, não houver nada, fica legitimado. Nós estamos aqui sendo gravados e conversando e tudo mais, as pessoas estão nos assistindo. Mas, assim, eu peço... Aí, diante do assunto levantado, peço para que os conselheiros aí, todos, que a gente reflita a respeito dessa situação, para que a gente possa, em agosto, depois da manifestação de interesse a respeito dos cargos de final, dentre os quais estarão incluídos os cargos de Caraguá, para que a gente possa tentar efetivar essa solução.
Senhor secretário, desculpa se eu me na verdade, assim, eu acho que tem outro aspecto, além da questão do interesse público, a questão da economicidade. É possível quantificar atuarialmente quanto se custa uma pessoa lá, com pagamento de acumulações, pagamento de diárias? Isso tem que ser pensado, porque custa caro para o erário. Quem paga é o povo. E a prestação, ela é prejudicada quando a acumulação é perene. Não são poucas as visitas dos prefeitos na Procuradoria-Geral de Justiça que vem aqui bater as nossas portas e nós precisamos de um promotor. Não é um promotor de fora, um promotor de lá. Então, o problema está posto, nós temos soluções, né? Nós temos caminhos jurídicos e institucionais, nós precisamos realmente... Agora, que esse debate novamente se faça, agora, com a iniciativa do conselheiro Hamilton, eu sei que Vossa Excelência já o fez, nós já pensamos e conversamos muito a respeito, mas a classe, a comunidade precisam saber que nós não estamos infensos a essa problemática. Todas as vezes que nós vamos examinar o edital, a gente não olha as promoções e as remoções, a gente olha, lamentavelmente, aquilo que ficou sem interessado. É assim que a cabeça da gente funciona. Né? Então, imaginem quem é o comarcando lá, o escrevente, o juiz, que estão à espera de um promotor. O dia a dia, todo mundo sabe aqui, o dia a dia de uma comarca sem um promotor titular, sabe? E se transforma num problema, num caos. Então, assim, eu louvo a iniciativa da retomada do debate. E não é uma cidade qualquer, né? Caraguatatuba, né? E a gente tem notícias que o prefeito vem reclamando, os demais, os munícipes vêm reclamando, vêm sentindo a falta. É terrível uma cidade, com tanto tempo, não ter um promotor de justiça titular. Por isso eu já adiro a minha opinião, eu sou totalmente favorável a essa proposta. Eu já trouxe aqui, inclusive, em outros estados que tem essa possibilidade, acho que na época eu trouxe uma legislação da Bahia, em que está na legislação essa possibilidade. Aqui nós não temos na lei, mas diante do inequívoco interesse público, do gasto desnecessário aí de verbas, eu acho que chegou o momento desse conselho tomar uma medida. Nós tínhamos 4 cargos vagos lá, agora temos 2, certo? Mas mesmo assim, sabe, são 2 cargos que estão vagos há muito tempo. Essa é uma preocupação grande. Doutora Tereza iria se manifestar? Sim, não exatamente sobre esse tema, mas simplesmente no que diz respeito aqui à movimentação, eu só vou, na questão da entrância final, remoção, me dá por impedida no que diz respeito ao doutor Alexandre Mourão Thierry, porque ele é assessor da Corregedoria. Então, a abstenção da Corregedoria no que diz respeito a essa movimentação específica. Todos os méritos para o doutor Alexandre, mas... Não. Muito bem. Ficam, então, acolhidas as indicações, conforme foram cuidadosamente feitas pelos ilustres colegas conselheiros responsáveis pela movimentação na carreira, todos de acordo, né? Temos ainda o tópico número 2 da ordem do dia, e, para tanto, eu devolvo a palavra ao doutor secretário, visto que se relaciona também com o tema de movimentação na carreira. Nós temos, além dos 6 cargos que serão providos já pelas indicações que foram feitas anteriormente, temos mais 3 cargos vagos de procurador de justiça que não houve interesse pelas transferências e que estão sendo colocados, que a comissão recomenda edital para promoção. E são os seguintes cargos que, pela ordem de vacância e pela ordem de provimento anterior, seriam inseridos no edital da seguinte forma. Edital para promoção para procurador de justiça por antiguidade. O 31º Procurador de Justiça da Procuradoria de Justiça Civil e o 144º Procurador de Justiça da Procuradoria de Justiça Criminal. E por promoção merecimento,
o 136º Procurador de Justiça da Procuradoria de Justiça Criminal. Essa é a indicação da comissão, senhor presidente. Todos acolhem? Muito bem. Prosseguindo, temos sob apreciação um pedido de afastamento para participar do 29th World Congress of the International Association for the Philosophy of Law and Social Philosophy, na Universidade de Lucerna, Suíça, entre os dias 7 e 13 de julho de 2019. Interessado o Dr. Ronaldo Porto Macedo Júnior, 26º Procurador de Justiça da área civil, PT 45306/19, relator conselheiro Del Campo. Eu olhei a emenda, se houver necessidade eu passo a leitura do voto. Pedido de autorização para afastamento das funções para participar do 29th World Congress of International Association for the Philosophy of Law and Social Philosophy. Requerimento formulado pelo Procurador de Justiça, postulando autorização para participar do evento já mencionado, a se realizar na University of Lucerne, Suíça, entre os dias 7 e 13 de julho de 2019. Requisitos previstos no artigo 170 do Regimento Interno do Conselho Superior do Ministério Público. Parecer favorável da Corregedoria Geral do Ministério Público, o voto no sentido do deferimento do pedido. Eu só queria fazer uma observação, aproveitando o ensejo do voto, que nós precisaríamos nos debruçar sobre essa questão desses afastamentos, notadamente esses que são repetitivos, para que se normatizasse nessas hipóteses a necessidade da normal distribuição. Porque hoje, com o processo digital, ou mesmo um afastamento que não ultrapassa o período de uma semana, não há por que o colega não continuar laborando em prol do Ministério Público. Né? Se permitir, eu concordo integralmente, aliás, eu acho que, mas nesse caso específico, foi solicitada, a Corregedoria pediu que esclarecesse, e o colega vai continuar recebendo os processos nesse curto período. Mas eu acho que até mais do que isso, talvez nós devêssemos regrar a quantidade de afastamentos, por exemplo, por cada colega, porque eu acho que algumas vezes há um certo excesso e exagero, né, da parte de alguns, enfim, e em prejuízo, né, do trabalho do interesse público aqui. Então, talvez seja o caso até de pensarmos aí na reforma do regimento, uma coisa que pelo menos a gente aqui, a Corregedoria, pretende talvez propor, que houvesse um certo regramento, porque evidentemente nenhum de nós aqui é contra o aprimoramento dos colegas, é importante que o façam, que estudem, evidentemente somos a favor, mas seguramente também há que se manter um equilíbrio entre esse necessário aprimoramento, mas também o exercício das funções ministeriais. Então, fica aqui também a nossa preocupação e concordando aí com as ponderações já feitas pelo doutor Eduardo. Acolhido o voto de relatoria. Acolhido. Prosseguindo, tópico número 4 da ordem do dia, pedido de afastamento para a elaboração de dissertação de mestrado no programa de pós-graduação em Direito da Universidade Católica de Santos, pelo período de 30 dias, entre 1º e 30 de agosto de 2019, interessado o doutor Gustavo Roberto Costa, 3º PJ de Guarujá, PT 46822/19, relator conselheiro Rossini. Novamente, bom dia a todos e todas. Vou ler a emenda. Pedido de autorização para afastamento das funções, elaboração de dissertação de mestrado, requerimento formulado para o promotor de justiça postulando o afastamento pelo período de 30 dias pela elaboração de dissertação de mestrado de 1 a 30 de agosto do ano corrente. Parecer favorável da Corregedoria Geral do Ministério Público. Voto no sentido do deferimento do pedido por quanto preenchidos os requisitos regimentais. É assim que voto, senhor presidente.
Acompanhamos, doutor relator, acolhido unanimemente. Item número 5, pedido de afastamento para a elaboração de dissertação de mestrado no programa de pós-graduação em Direito Universidade de São Paulo pelo período de 30 dias, 1º a 30 de outubro de 2019. Interessado, doutor Alexandre Alberto de Azevedo, 8º PJ de Barueri, PT 49571/19, relatora conselheira Joiese. Também lerei a emenda. Nas necessidades de esclarecimentos, leio o voto. Pedido de autorização para afastamento das funções e elaboração de dissertação de mestrado. Requerimento formulado por promotor de justiça postulando afastamento pelo período de 30 dias para elaboração da dissertação de mestrado de 1 a 30 de outubro de 2019. Parecer favorável da Corregedoria Geral do Ministério Público. Voto no sentido do deferimento do pedido. Os senhores acompanham. Pedido deferido nos termos do voto de relatoria. Relatórios finais referentes a pedidos de afastamento autorizados por este Conselho. Interessada, doutora Letícia Lourenço Costa, 7ª PJ Civil de Santana, PT 33105/19, relatora conselheira Joiese. E temos ainda pedido de relatório de Felipe de Santa Rosa, 2º promotor de justiça de Piraju, PT 40.619/19, relator conselheiro Giuliotti. Passo primeiramente a palavra à conselheira Joiese, após ao doutor Giuliotti. A doutora Letícia Lourenço Costa, 7ª promotora de Justiça Civil de Santana, apresenta relatório final referente à sua participação no curso USA International Anti-Corruption Law Program, realizado entre os dias 10 e 14 de junho de 2019, na Washington College of Law, na cidade de Washington, D.C., Estados Unidos. O afastamento da ilustre promotora de justiça foi autorizado por esse Conselho Superior na reunião de 7 de maio de 2019. O relatório apresentado pela digníssima promotora de justiça comprova sua participação nas atividades para as quais se afastou, demonstrando aproveitamento, atendendo ao senhor disposto nos artigos 218, terceiro da Lei Complementar 734 de 93 e 175 do Regimento Interno deste Conselho. Cumpridas as determinações legais, aprova o relatório e determina o arquivamento dos autos. Votamos com a doutora relatora? Todos. Unânime. Agora sim, palavra com o doutor Giuliotti para proferir o voto de relatoria no caso já anunciado. Doutor Felipe Viana de Santa Rosa, 2º promotor de justiça de Piraju, também participou do mesmo curso já relatado pela doutora conselheira Joiese. Assim, cumpridas as determinações legais, aprova o relatório e determina o arquivamento dos autos. Todos de acordo? Sim. Sob apreciação, ainda relatório apresentado pelo doutor Antônio Carlos Osório Nunes, 1º promotor de justiça de Taubaté, PT 53.315/18, relatora nobre conselheira Ana Margarida. Pela ordem. O relatório está prejudicado, ele está aposentado. Foi homologado a aposentadoria no sábado, foi publicado. É só para conhecimento. O requisito. Bom, não vejo problema, mas é regimento. Só quero consignar que louvo a iniciativa da conselheira. Enfim, aceito as considerações, embora o ato jurídico já não tem mais eficácia. Só uma observação, não é? Como a apresentação do relatório é uma obrigação imanente ao afastamento, e como se cuida de um ato do interessado praticado quando se achava em exercício, não obstante tenha sido subsequentemente publicada a aposentadoria, talvez eu particularmente não seja excesso de formalismo apresentar. É que o relatório tem uma finalidade em si, né, que é justamente verificar. Agora, não temos o que fazer, ele está aposentado, ele já não é mais membro da ativa. Não eu tem discordo razão. de Vossa Excelência. Tá. Se ele sai autorizado pelo Conselho com os proventos e tudo mais, com os proventos não, com o subsídio e tudo mais, ele tem o dever de prestar contas, ainda que esteja aposentado neste momento. Por quê? Porque ele, dentro do exercício funcional, se utilizou de um benefício
para se afastar. E presta contas a fim de que se analise se houve o cumprimento desse afastamento dentro dos parâmetros legais. Se não houve, existe a possibilidade muito concreta de que se tomem medidas não mais de caráter, até de caráter administrativo, mas especialmente de caráter, como que se diz, de possíveis, vamos supor, uma improbidade administrativa, vamos supor se a pessoa enganou o conselho, saiu e não cumpriu, certo? Ele está cometendo uma improbidade, no caso, no exercício da função. Eu acho interessante o teor do relatório, ele saiu do país, etc., para fins institucionais, mas para fins funcionais eu não vejo necessidade. Continuo a entender e vou me abster do voto, por conta da minha manifestação. Muito bem. Antes de passar a palavra à doutora Ana Margarida, não obstante a ponderável posição do conselheiro Rossini, desde que o relatório se conecte com uma atividade exercida ao tempo em que existia o vínculo jurídico entre o agente político e o Ministério Público, é preciso compreender que o relatório passa pelo crivo do Conselho pela óbvia razão de haver sido previamente dada a autorização para tanto, e a leitura em plenário e o silêncio sobre o relatório ou o expresso assentimento sobre o conteúdo do relatório funcionam como uma espécie de homologação e declaração de que se acha o agente isento de qualquer perspectiva de responsabilização se e enquanto o conteúdo do relatório não for contestado. Do ponto de vista jurídico, eu me permito ponderar nesse sentido e eu passo a palavra, então, à conselheira Ana Margarida. Bom, inicialmente, eu gostaria de registrar que o relatório foi protocolado no dia 28 de junho, e, salvo engano, a publicação da aposentadoria ocorreu no sábado, dia 29 de junho. Então, ele apresentou o relatório ainda na ativa, e esse relatório, eu me manifestei reconhecendo a participação do doutor Osório nas atividades pelas quais ele se afastou, e gostaria de ressaltar o seguinte: nesse relatório, ele relata de uma forma, ainda que sucinta, uma participação em 2 grandes investigações em Honduras de combate à corrupção e com ramificações e reflexos em investigações no Brasil. Então, a atividade por ele desenvolvida, especificamente por ele desenvolvida, porque é o que consta no relatório, embora o doutor Marri também tenha estado lá, aqui a análise é especificamente pela atividade desenvolvida pelo doutor Osório. E eu gostaria, então, eu me manifesto pelo reconhecimento de que houve o cumprimento das determinações legais e pelo aprovação do relatório e arquivamento do feito, e gostaria de ler a parte final, que não faz referência exatamente ao relatório, mas há uma manifestação do doutor Osório. Ele não pede para que se leia, mas eu gostaria de dar conhecimento aos conselheiros. Segundo o doutor Osório, ele pede aproveito para agradecer aos membros desse egrégio Conselho Superior do Ministério Público pela autorização concedida e pela confiança nos meus trabalhos. De oportuno, registro a minha aposentadoria depois de 44 anos de trabalho, 38 como servidor público e 25 como membro do Ministério Público. O Ministério Público de São Paulo foi e sempre será uma instituição marcante na minha vida e que me transformou num eterno guerreiro na luta por um mundo melhor. Nunca me esquecerei de cada dia dos atendimentos ao público e da incansável felicidade em poder fazer a diferença na vida das pessoas sofridas e desesperançadas que nos procuravam.
Nunca vou me esquecer das investigações criminais, do medo e da coragem para enfrentá-las. Nunca vou me esquecer do olhar desesperançado daqueles meninos sofridos que chegavam apreendidos na atuação da infância e juventude. Nunca vou me esquecer das incontáveis reuniões, palestras e aulas nas comunidades. Nunca vou me esquecer dos vários projetos na área de educação e infância, desenvolvidos voluntária ou institucionalmente com muito entusiasmo. Tive o privilégio de ter uma carreira coroada de alegrias no Ministério Público do Estado de São Paulo, com pontos muito altos, como na indicação para atuar durante um ano no projeto de apoio e aperfeiçoamento à Justiça de Timor-Leste em 2005, sob a coordenação da ONU. A indicação para atuar no Conselho Nacional do Ministério Público 2013 e 2015. A participação em assessorias de 3 procuradores gerais e a indicação para participar da missão de apoio à corrupção e à impunidade nas Honduras, da Organização dos Estados Americanos, OEA, em Honduras. Aposentar não é uma decisão fácil. Perdemos muita coisa, sobretudo o fato de se distanciar dos colegas e dos amigos queridos, como todos os membros desse egrégio Conselho Superior do Ministério Público. O Ministério Público de São Paulo foi uma segunda família para mim, mas chegou a hora de enfrentar novos desafios, pois a minha ansiedade em ajudar a transformar o mundo é muito rápida e urgente. Doravante, continuarei a combater o bom combate, em outras frentes, em prol da sociedade, contribuindo na difusão das experiências e do conhecimento acumulado no Ministério Público em prol da sociedade, especificamente em atividades nas áreas da educação e dos direitos da criança e do adolescente. Com a minha saudação a todos e o meu agradecimento a cada um dos membros desse egrégio Conselho Superior do Ministério Público, subscrevo esse informe e manifesto a Vossa Excelência os meus protestos de elevada estima e distinta consideração. Lendo essa despedida e o próprio relatório específico sobre a atividade desenvolvida pelo Dr. Osório, não tenho dúvida do acerto da nossa decisão e só posso parabenizá-lo e desejar sucesso daqui para frente. Muito bem. Todos nós, né? Exatamente. Eu gostaria até de agradecer, doutora Ana, pela leitura do trecho, não é, desse relatório. Agradeço muitíssimo por dar conhecimento, porque esse trecho bem reflete a grandeza desse colega e o espelho da grandeza da nossa instituição, de tantos promotores, procuradores de justiça que a integram. Então, realmente, agradeço bastante e parabenizo aí o doutor Osório e desejo-lhe sucesso aí nessas novas frentes de combate. Muito bem. Então, com a abstenção do conselheiro... Pela homologação. Doutor Rossini, permita-me abraçá-lo, porque Vossa Excelência sempre foi um homem sensível e eu acho que é a melhor posição. Eu expresso isso publicamente aqui com o respeito imenso que eu tenho pela seriedade, pelo idealismo e pelo devotamento com que Vossa Excelência exerce função de membro do Ministério Público e principalmente de liderança e dirigente político institucional da nossa instituição. Então, eu realmente... O fardo é muito grande. O senhor está me colocando um fardo muito acima do que eu consigo suportar. Eu só queria... que eu, lendo o artigo 37 da Constituição, e já que nós fizéramos o elogio no começo, achei que ofendi o princípio da impessoalidade. Mas, lendo o relatório, verificando tudo, eu modifiquei sensível a todos os... Agora, ficamos devendo para todos os outros, aposentandos... esse tipo de... não, mas o que eu quero dizer... Não, eu concordo, e me lembrei que quinta-feira passada, doutora Helena, eu, no Tribunal de Justiça, acompanhei uma sessão solene do doutor da aposentadoria do De Paula Santos. Talvez devamos incorporar aqui na nossa instituição o que eles fazem lá, que é uma boa prática.
né, o procurador-geral estava presente. Talvez aquilo que o doutor Sabella, logo no começo da gestão, levantou, a memória é fundamental. E as pessoas... Nós tivemos dezenas de colegas que se aposentaram, todos com uma grande... Talvez a gente tenha que fazer uma reflexão sobre isso, uma solenidade mesmo, porque sair da instituição deve ser algo muito, muito difícil. Lendo o relatório do colega, eu vejo, e de fato ele tem todos os encômios a receber, e nós talvez tenhamos, talvez essa minha postura, agora revista, ela traga reflexão, essa necessidade institucional. As pessoas saem, deixam, por exemplo, o doutor Olino, que espero que não se proceda a isso, vou me aposentar. Imagina um Olino se aposentar sem um elogio, sem a devida saudação, dedicação desde os 20 anos da instituição. Talvez essa reflexão, essa minha postura tenha sido justamente no sentido de trazer ao debate um tema que me parece tão importante, que é a carreira e o desligamento da carreira. Obrigado pela oportunidade. Era isso. Não, vejam, né, prezados colegas e colegas do Ministério Público que estão acompanhando a transmissão desta reunião. Como é importante o funcionamento de um órgão colegiado. Um órgão colegiado é como a foz de um grande rio, para onde afluem e convergem opiniões diversas e imbricando-se umas nas outras, o saldo haverá sempre de ser positivo, proveitoso, útil, autoconstrutivo e construtivo para todos nós. Os órgãos colegiados exercem uma atividade que pode ser considerada como uma partilha. E a partilha é um dos atos mais nobres de que o ser humano é capaz, porque é o dar e o receber. É a permuta que edifica, que enriquece, que acresce a bagagem. Este colega verbalizou o seu estado de espírito num momento de ruptura. É um momento de ruptura para um colega que teve uma trilha de dedicação, de oferta dos seus melhores esforços, não saiu em silêncio. Muitos deixam a instituição após décadas em silêncio, talvez por não se acharem afeitos ao traquejo da comunicação, mas nós não sabemos quão cheios de emoções e lembranças e memórias e desejos e registros se acham eles neste instante de desligamento, porque após 4 décadas, 3 décadas e meia, numa militância cotidiana pela causa pública, como são as nossas experiências de vida nessa instituição, o repentino encontro com o momento da ruptura há de ter alguma significação, há de ter algum peso, há de deixar algum vazio, há de produzir reflexões, porque esta atividade efetivamente não é uma atividade comum. Ela é qualificada sob o ponto de vista do preparo para que seja exercida, e ela nos põe num contato direto com as agruras do ser humano, com as suas realidades cotidianas, com os seus sofrimentos. Não só os processos são janelas escancaradas para o mundo, como as interlocuções pessoais que nós temos ao longo da vida com milhares de pessoas nos fazem repositórios de uma experiência humana, de uma bagagem vivencial em comum, não é? Então, realmente, eu penso que a opção da colega Ana Margarida, pela leitura do relatório do colega Antônio Osório, teve rara felicidade, porque foi um momento de didática da vida para todos nós, de pedagogia do viver, não é? Para todos nós. Então, eu queria me congratular com a relatora também, me congratular com o colega Rossini, porque é efetivamente do confronto das opiniões díspares que podem nascer as melhores soluções, né? Nós sabemos que as grandes conflagrações humanas da história da humanidade foram resolvidas pela diplomacia.
na mesa de negociação, cedendo e concedendo, exigindo e concedendo, né? Com a sensibilidade de detectar o momento certo de exigir e detectar o momento certo de conceder e detectar o momento certo de silenciar ou de falar, não é? Por isso que eu reputo o Conselho Superior do Ministério Público uma arena de aprendizado, um palco de aprendizagem, como raros são. Muitas vezes já me questionei por que eu tentei voltar tantas vezes a este conselho. E acho que esta própria reunião de hoje responde uma pergunta que para mim estava mal respondida até hoje, pelo menos não satisfatoriamente. Eu acho que esse tipo de experiência cotidiana exerce um tipo de fascínio sobre nós, né? Então, queria me parabenizar com todos e formular mais uma vez a todos os colegas que se aposentam que a sua nova etapa de vida, seu novo ciclo de existir, seja um ciclo pontificado de grandes realizações pessoais. Muito bem. Pedidos de residência fora da comarca. Interessados, doutores Celisa Ágata Lopes Mota, terceira PJ de Jandira, PT 4699119, figuro eu como relator, quero antecipar que o voto foi favorável na esteira da manifestação da Egrégia Corregedoria Geral. E doutor Diogo Passini de Medeiros e Albuquerque, terceiro promotor de justiça de Peruíbe, PT 49140/19, relator conselheiro Hamilton. Na mesma linha, senhor presidente, também na esteira da manifestação da doutora Corregedora. Muito bem, consulto os senhores conselheiros, teriam algo mais para a reunião de hoje. Então, ficamos todos convocados para as 14 horas, quando teremos a pauta de julgamento de recursos.